Muitos cristãos evangélicos cubanos, por causa da doutrinação marxista forte nas escolas cubanas, estão optando por ensinar os filhos em casa e está dando maior polêmica. Coloca a matéria aí, produção. Lá, o Gospel Prime que trouxe essa matéria. Cristãos cubanos são condenados por educar seus filhos em casa. As autoridades ameaçaram tirar, inclusive, a guarda, né, dessas crianças dos pais, tirar o pátrio poder. Não é? Aqui no Brasil, a gente tem muitos pais que estão tentando fazer isso, né? Os pais que trabalham com homeschooling, né? E eu imagino que seria mais ou menos isso lá em Cuba, homeschooling cubano, mas os pais estão sendo condenados, ameaçados, inclusive, de perder o pátrio poder, né? Essa questão da doutrinação, nós temos a Escola Sem Partido, que é um movimento muito forte no nosso país, porque realmente o que está acontecendo nas escolas está muito forte, né? De doutrinação, seja na área do marxismo, seja na área da ideologia de gênero, né? E vocês que trabalham com crianças estão vivenciando isso todo dia, né, Kê? Isso mesmo. Por isso que é muito necessário a gente trabalhar hoje para que não chegue no ponto que chegou em Cuba, né? Nós temos que batalhar agora, porque nós sabemos que a escola é um local muito especial e a gente não pode deixar a escola ser contaminada por ideologias e por tantas questões que a gente sabe que não é correto e que não é bom para a criança. Então, a gente precisa estar dentro desse ambiente para a gente chegar com as verdades, com aquilo que é importante que elas venham se construir e não sair dos espaços importantes que é necessário estarmos, né, Cássio? Porque se deixar chegar como está em Cuba, aí a situação é bem complexa. O que você pensa, Daniel? Porque é polêmica essa questão. Eu tenho muitos amigos que são pais homeschoolers. Meu irmão e minha cunhada são, né, educam os filhos, né, em casa, com respaldo legal. Isso chegou no Supremo, um caso foi julgado, né, mas ainda tem que ser legislado no Congresso. Mas o que você pensa, sim, sua opinião sobre isso? Igual você falou, é um assunto polêmico, né? Vai depender muito da demanda, do que esse pai, essa mãe tá oferecendo para o filho ali dentro de casa, qual o tipo de ensino, né? Se realmente está sendo um ensino bem, mesmo que seja com resto, né, de qualidade, qual que é a intenção realmente de ser. Eu acho que tem que ser bem avaliado. Né? Cada caso, cada caso é um situação. caso. Eu acho que tem que ter... eu acho que vai muito além das escolas. A escola, você sabe que ele está preparada para isso, mas dentro de casa tem que ter um acompanhamento psicológico. Porque nem todo mundo... Aquela é pedagoga, né, Keila? Sim, sou pedagoga. Psico também? Eu sou pedagoga e estou me especializando em terapia analítica do comportamento infantil. Então, nem todos os pais, ou todos, pai ou mãe, têm a formação educacional para poder ensinar os filhos. E a nossa preocupação também nessa questão é grande. Por isso que eu falo para você que no Brasil a gente ainda consegue alcançar muita coisa ainda para não pensar que o homeschool seria a solução para tirar essas ideologias. A gente ainda tem como entrar nos espaços, tem como mudar isso. Ainda está a tempo. Você diz assim, a escola ainda... Como é que eu posso dizer? Nem todas as escolas são contaminadas. Não, eu trabalho em uma escola que eu gostaria que todas as crianças pudessem estudar ali. E existem muitas escolas assim, mas a gente sabe que ainda existe muitas que não são assim. É uma realidade ainda essa... Infelizmente. Infelizmente, mas ainda dá tempo, vamos conseguir ainda, eu acredito nisso, eu sou bem otimista nessa parte, porque eu acredito que a criança inserida na escola é uma realidade muito diferente de ser... Lógico que existem casos que são necessários e que há um ensino muito especial, mas eu trabalho em uma escola que eu gostaria que todas as crianças pudessem participar dessa educação. Quem dera todo professor pudesse falar isso. Sim, sim. Então, assim, uma escola aberta, é uma escola confessional, mas é uma escola que respeita qualquer religião. Sim. Tem crianças espíritas, católicas, ateus, tem todo tipo de família. E você pode ver nas famílias a alegria de poder estar numa escola que interage com todos, com respeito a todos, mas com preceitos cristãos. Mas é interessante que a escola tem que fazer valer a sua confessionalidade. Sim, eu estou lembrando... Respeito a ela, né? Porque aqui em Belo Horizonte teve um colégio confessional católico muito famoso, que um grupo de pais se levantou e protestando porque começaram a ensinar ideologia de gênero nessa escola católica. E nós temos escolas católicas muito
qualificados aqui em Belo Horizonte. Eu achei interessante, porque os pais falaram assim... Eu lembro dessa reportagem. Você lembra? Lembro, Se eu coloquei sim. meu filho na escola, é para ensinar segundo os preceitos cristãos. Né? E aí vem mais uma questão, Cássio. A presença dos pais, os pais estarem ali atentos. Eu até vi uma mensagem no Facebook hoje, eu achei até engraçado. Do jeito que você olha o celular do marido, olhe também o caderno dos filhos. Então, eu acho que isso também é muito importante, essa conscientização das famílias de estar inserida na escola junto com os filhos, porque se os pais estiverem mais por perto, é muito... Porque tem escolas também, Cássio, clamando por ajuda. E às vezes os pais não estão ali dentro para poder ajudar, estão muito preocupados com muitas coisas. Então, acho que a gente tem que ter a prioridade mesmo na educação dos filhos, porque essa fase passa e depois a gente pode fazer outras coisas e ter outras prioridades. Você tem medo do Brasil a gente chegar a esse ponto de Cuba? Ah, eu tenho. É difícil, né? Do jeito que está indo. É igual tá falando, né? Por que os pais, não, em vez de levar a educação para dentro de casa, eles não acompanham a escola? Não é muito mais fácil do que eu pegar a escola e levar para dentro da minha casa? Mas é claro que, igual a gente está falando, existem situações e situações. Não tem como você generalizar um assunto desse. Porque existem casos e casos. Existem pais que querem lutar pela questão de educar os filhos em casa e tem motivos reais para isso e a gente tem que apoiá-los também. E tem pais que até querem, mas não tem condição, né, Não tem condição. Mas, às vezes, vai encontrar uma escola como uma escola que eu trabalho, não, que eu ou penso outras assim, que eu conheço uma mãe também. de baixa renda, um pai de baixa renda... Vai conseguir. Tem que trabalhar, assim, tem que sair 4 da manhã, Sim. né? Mas tem que deixar o filho... né? Então, assim, eu acho que esse caso, mesmo que o pai e a mãe queiram, eles não têm condições materiais. Claro que não. O Cássio, tem pais que não têm condições de trazer o filho para uma escola particular, mesmo que tenha um valor mais abaixo das outras escolas. Então, a realidade. Então, quer dizer, vai ser para alguns e para muitos não, né? Então, por isso que eu ainda opto por trabalhar nas escolas para que essa mudança aconteça. Nas faculdades... Para que essa mudança aconteça. Tá difícil. Quando eu disse... Olha, eu estava conversando com uma amiga que está fazendo um curso na nossa UFMG e foi no espaço de letras e ela falou, eu não acredito que eu vou ter que fazer uma prova num espaço desse. Pichação e tantas coisas dentro da Universidade Federal. Então, precisa ser mudado muita coisa, principalmente no local onde se forma profissionais. Você ia falar? Porque eu falei que é melhor, né, a gente ir para a escola do que levar a escola. É claro que sem tirar essa parte de que há casos e casos. Tem casos que não tem jeito e com certeza apoiaria 100% que a escola dentro de casa. Isso é muito comum ter missionários, né, Daniel? Sim. Eu penso assim, um missionário está no meio do mato, trabalhando, evangelizando índios. Você tem que se virar para educar. Claro, não vai deixar o filho sem educação, porque senão ele vai estar sendo negligente em outra área. Ele vai estar cuidando ali e na família ele está sendo negligente. Então, é por isso que a gente tem que deixar bem claro, casos e casos. É necessário avaliar cada caso. Em Cuba, nós estamos vendo que há necessidade diante do que já aconteceu no governo. Então, é o que nós não podemos deixar acontecer aqui. Ainda dá tempo. Nós estamos num ponto que ainda temos condição de mudar isso. Nós brasileiros temos que parar de trabalhar com consertar e sim com prevenção. A gente não prevê nada. A gente só preocupa assim, se acontecer, eu conserto depois. A gente precisa mudar esse agente de pensamento. transformação. Ainda mais na educação pública, né? Porque a gente falou de escolas particulares. Sim. O ensino público tem que ser olhado com muito carinho. Sim. Porque a população de baixa renda conta com o ensino público. Sim, e eu conheço muitos diretores do ensino público que precisam de ajuda e que estão assim, por favor, vem me ajudar. O que a gente pode fazer de projeto para que a gente possa, principalmente na questão da prevenção a abusos e maus tratos, a promoção de bons tratos, o que a gente pode fazer para... Então, a gente tem muito trabalho a fazer, precisa de pessoas para inserir E zelar, nisso. né? E a fiscalização é essencial. Hoje pela manhã, em Minas Gerais, um conselheiro tutelar foi preso com material pornográfico no seu computador, acredita? Eu acredito. Conselheiro tutelar. Eu acredito. Quer dizer, então, se os pais não estiverem atentos, essa questão, sabe? É de até acompanhar. interessante você falar isso, porque agora em outubro nós temos eleições para conselheiros tutelares em todos os municípios. Então, famílias, né, que se preocupam com isso, brasileiros, nossos amigos, vamos atentar para esses lugares públicos que precisam ter pessoas que pensam e que raciocinam na questão da prevenção. Exatamente. Né, do cuidado verdadeiro, não com camuflagens. Inclusive, você comentou em off, né, antes de entrarmos no ar, que eu não tinha pensado nesse risco do homeschooling,
volto a dizer, não é todos os casos, Sim, mas você mencionou que eu não tinha pensado, eu gosto dessas coisas assim, pensamento reverso, assim, você muda Mas é a lógica. importante, né, pra gente... A questão de pais, às vezes, que na escola você detecta diversas questões. Você é professor, sabe bem o que eu estou falando. A gente consegue identificar crianças que mudaram o comportamento, que estão mais angustiadas, que estão tristes, estão em depressão, ou às vezes estão agitadas demais e eram mais quietas. Então, são situações que a gente detecta maus tratos, abusos. E se a criança está em casa somente com os pais, se acontece esse tipo de coisa dentro, porque o abuso, maus tratos é em qualquer classe social, né? Não importa a classe social. Então, é preciso ter esse olhar também, né? Porque é necessário pensar. Hoje mesmo, um casal está até preso preventivamente, o bebê de 6 meses, com o bracinho quebrado e na avaliação clínica, né, foi identificado o bracinho quebrado e vários hematomas que, não hematomas recentes, hematomas com um certo período. Parece que essa criança estava sofrendo maus tratos já há um tempo. Sim. Então, a questão da rede de proteção da sociedade é vital. É muito importante A escola, nesse sentido, eu fui diretor de escola um bom tempo, a gente vivia certas situações que as supervisoras tinham o dever de vir procurar a direção. Não se omitir. Exatamente, porque se a gente se omite, a gente torna cúmplice. Porque a gente pensa assim, não, mas a questão ali é na família, às vezes é um bebê. É um bebê que tem gente que justifica assim, a criança está muito desobediente, o pai bateu por isso. Peraí, eu acho que a violência, ela só vai gerar violência, não importa a razão. Então, existem muitas outras formas de serem educados. A violência não chega... Nesse sentido, a escola, assim como o pediatra, a pediatra, podem ajudar, os pedagogos, né? Os pedagogos podem ajudar, vendo alguma coisa, entrar em contato com o conselho tutelar. Sim. A sociedade precisa dessa conscientização. E até é bom a gente falar sobre isso aqui, né, na Rede Sul, porque é uma rede que alcança todos os estados, porque nós temos que ter a visão de sociedade e a obrigação de proteger é da família, da sociedade, do estado. Todos nós estamos envolvidos nisso. Briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim. Mete sim, exatamente. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.